Olá pessoal, olá família típica, nós estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre uma nova lei que alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que alteração foi essa? O que mudou? É para melhor? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente, olá pessoas, vamos falar aqui sobre uma lei que muita gente comentou nos últimos dias. Ela foi sancionada no dia 17 de julho de 2023. Ela foi votada antes, obviamente, né? Foi aprovada antes, mas a lei só passa a vigorar no ordenamento jurídico brasileiro depois que ela é sancionada, depois que ela é publicada e atribuída a ela uma numeração no Diário Oficial da União. E o número dessa lei é 14.624. Esta lei altera, você não precisa nem guardar o número dessa lei, porque o importante é a lei que ela altera. Ela altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. O que ela traz de novo? Ela cria um novo artigo ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de LBI, e além de criar um novo artigo, ela cria mais 2 parágrafos a esse artigo. Que artigo é esse? É o artigo 2º-A da Lei 13.146 de 2015. O que ela diz? Atenção, presta atenção. É instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de deficiências ocultas. O que são deficiências ocultas? São deficiências que não dá para ver, não dá para você olhar para a pessoa e já saber que ela tem a deficiência. Por mais que dizem que o autista tem ou pode ter certas estereotipias, que pode ter um desvio de olhar, um olhar para baixo, um olhar diferente, é uma deficiência oculta, porque nem todo mundo é capaz de identificar e até porque da característica de cada pessoa você vai identificar vários tipos de autistas com estereotipias e olhares muito diferentes uns dos outros. Então não dá para saber, na curta observação de um lance de olhar, se uma pessoa com TEA tem ou não TEA. Entendeu isso? Deficiências ocultas. O autismo e várias outras. Porque existem as deficiências que são ostensivas, que elas aparecem para todo mundo, não dá para negar, é sempre perceptível. Exemplo, pessoas que não têm, que faltam membros, não tem uma mão, não tem um braço, não tem uma perna, usa muleta, é cadeirante, uma pessoa que teve poliomielite, são deficiências ostensivas. Essas deficiências não precisam de um cordão, porque a própria pessoa já informa a deficiência física quando ela se apresenta diante do público, o que não acontece com as chamadas deficiências ocultas. E segue, depois do artigo 2º-A, o parágrafo 1º, que diz assim: o uso do símbolo de que trata o caput. Deixa eu te explicar aqui o que é caput primeiro. Caput, em latim, significa cabeça. Esse é um termo técnico, porque na redação técnica de projetos de lei, de textos de lei, você tem uma ordem, uma estrutura básica dos textos legais. A estrutura básica dos textos legais aqui no Brasil, na tradição germano-românica do civil law, a gente utiliza o caput, o artigo com o seu enunciado, que é o caput ou cabeça. Depois vem os incisos, em algarismos romanos, sempre. Depois dos incisos, parágrafos, além de parágrafo, às vezes, alíneas. Alíneas são letras A, B, C, D. Tudo isso para organizar o texto de lei, para ficar mais fácil a compreensão e, principalmente, mais fácil a remissão. Quando a gente precisa citar um artigo, alguma coisa, a gente fala, olha, segundo o artigo tal, caput, incisos tais, parágrafos tais e a linha tal da lei tal. Então fica mais fácil a pessoa localizar o texto da lei quando você utiliza essa técnica. Então o caput, toda vez que a lei fala de caput, ela está falando da cabeça do enunciado do artigo. Nesse caso aqui, o caput é o próprio texto enunciado do artigo 2º-A, que diz que é instituído o cordão com desenhos de girassol e tal. Então vem o parágrafo 1º e diz o seguinte: o uso do símbolo de que trata o caput deste artigo é opcional e a sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstas em lei. Aí você fala, mas se o uso é opcional e se o cordão sozinho não informa a deficiência, então isso é inútil. Não, é muito útil. E eu vou explicar por quê.
O uso é opcional justamente porque o cordão não é a prova de que a pessoa tem o direito à prioridade ou à preferência. A prova de que a pessoa tem direito à prioridade ou preferência é a prova da condição dela. Para esse vídeo aqui, para o nosso canal, o que interessa mesmo é transtorno do espectro autista. Então vamos lá, uma pessoa com TEA, ela se identifica como? Como é que ela prova que ela tem o direito de atendimento prioritário ou preferencial? Com a CIP-TEA, com a carteira de identidade, o RG, contendo lá a indicação, identificando a sua deficiência, né, que a pessoa tem TEA, ou então o laudo diagnóstico emitido pelo médico. Essas são as 3 provas de que a pessoa tem TEA. Essas provas são as que valem. Mas, quando a pessoa com uma deficiência oculta está numa fila preferencial, usando o cordão de girassol ou de quebra-cabeça, aqui nessa lei não está falando de quebra-cabeça, mas eu já vou falar sobre isso. Aí todos os outros que estão naquela fila, já ficam prevenidos de que aquela pessoa tem uma deficiência oculta, por isso que ela está usando o cordão. É claro que na hora do atendimento, no caixa do banco, da lotérica, do supermercado, a pessoa que está no caixa pode pedir o documento, a comprovação do direito. Mas estar usando o cordão já informa para a sociedade que ali, para aquela pessoa, é devido um direito de atendimento preferencial. Houve já várias situações em que o fato de a pessoa ter uma deficiência invisível ou oculta e se colocar diante de uma fila de atendimento preferencial, despertar a ira de outras pessoas que, não entendendo, porque não vê a deficiência, acha que a pessoa está fingindo que tem uma deficiência ou está se aproveitando da preferência, está furando fila sem ter o direito. Então, com o cordão, nós resolvemos esse problema. E aí vem o parágrafo 2º e diz o seguinte: a utilização do símbolo de que trata o caput, você já sabe o que é, né? A cabeça do artigo, não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Então, assim, se vai numa repartição pública ou num estabelecimento privado, usa o girassol, esse girassol não dispensa, esse cordão de girassol não dispensa a prova. Caso a pessoa que for te atender queira pedir, porque às vezes a pessoa não pede também. Se a pessoa confiar ali que no cordão, na sua palavra, presumir que é verdade, não precisa nem pedir. Mas se pedir, você tem que estar com o documento comprobatório ali. E eu queria falar, porque muita gente fala assim, mas eu prefiro usar o cordão do quebra-cabeça. Tá, essa lei que criou o cordão do girassol é a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Mas antes dessa lei, já havia a Lei do Autista. A Lei do Autista veio antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no ano de 2012. É a Lei 12.764 de 2012, também chamada de Lei Berenice Piana, que no seu artigo 1º, parágrafo 3º, assim diz: os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei 10.048, Lei 10.048, gente, é a lei da acessibilidade. Essa lei fala da obrigação de vários estabelecimentos públicos e privados no atendimento das pessoas com deficiência. Alguns estabelecimentos citados lá, bancos, concessionária de serviço público, transporte, enfim, órgãos públicos de um modo geral. E aqui está dizendo que esses estabelecimentos a que se refere à lei de acessibilidade, eles podem adotar o símbolo, a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do autismo, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, eu acho que esse enunciado aqui do parágrafo 3º da lei do autista, ele esclarece muito, por isso que eu estou mencionando ele, sobre o sentido do cordão de girassol. Porque ele explica a finalidade melhor do que a própria lei nova que cria o cordão de girassol. Então, se alguém me perguntasse para eu responder numa frase, para que serve o cordão de girassol? Eu vou dizer assim, vou usar a redação da lei do autista. Para que serve o cordão de girassol? Para identificar a prioridade que é devida. Não é para provar a prioridade, é para identificar a prioridade que é devida àquele sujeito, porque a lei impõe. Então, em conclusão, eu queria dizer para você o seguinte: as mães atípicas que preferem o cordão de quebra-cabeça podem utilizá-lo, porque o cordão de quebra-cabeça tem a mesmíssima finalidade do cordão de girassol. Servem para a mesma coisa. Para que serve? Para que serve, gente? Para identificar a prioridade que é devida àquele indivíduo ou àquela indivídua, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado de outros vídeos e, mais importante, compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.